Bienvenido, bienvenida a outra live lunes 18, segunda-feira, 4 de dezembro de 2023. Outra live aqui para você com muita informação, muita coisa legal que eu vou ensinar para você nessa live de hoje. Então, vem chegando, já se acomoda aí, se prepara para aprender um monte de coisa legal em espanhol. Como em todas as lives você aprende. Quem tá aqui comigo, me seguindo já, desde que eu comecei a fazer live, hoje é a live número 36, 36ª semana de live. Então já falei muita coisa, já falei muita gramática, vocabulário, falsos cognatos, cultura, curiosidades de países que falam espanhol, festas típicas, enfim, já falei um monte de coisa, mas tem muito mais para ser falado. E hoje a gente vai falar sobre gírias, gírias da língua espanhola. Eu separei aqui algumas gírias para você, algumas gírias aí bem usuais, gírias que não se perdem aí com o tempo, porque você sabe que gíria, elas se modificam, né? A língua é um instrumento vivo. Então, ela está sempre em transformação. Por isso que as gírias elas vão mudando de tempos em tempos. Porém, tem algumas gírias que parece que elas se mantêm aí por mais tempo nos idiomas. Tanto na língua portuguesa, quanto na língua espanhola. Então, eu separei essas gírias para você. E é o que eu vou falar para você aqui hoje. Para quem não me conhece, eu sou a professora Kátia Fernandes, professora de espanhol. Tenho 29 anos de experiência na área, já trabalhei em colégios, em universidades, já trabalhei dando aula em cursos de idiomas, já dei aulas particulares em empresas, aulas individuais, aulas em grupo. E nesses 29 anos dedicados à educação e à língua espanhola, eu desenvolvi o meu método de ensino, o método Espanhol Listo. Eu desenvolvi esse método depois de alguns anos dando aula, percebendo quais são as dificuldades dos alunos, onde que os alunos brasileiros têm mais dificuldade na hora de aprender espanhol, quais são as dúvidas frequentes, as comparações que são feitas, o que não é tão fácil assim de compreender, porque a gente acaba, claro, pensando em português e associando com a língua portuguesa, é normal, é o nosso idioma, então a gente vai associar com o português. Então, pensando em tudo isso e observando tudo isso em todos esses anos, eu fui desenvolvendo uma metodologia que eu usava nas minhas aulas presenciais. Transformei essa metodologia, trouxe essa metodologia para o digital e criei meu curso com o método Espanhol Listo, que é um curso completo de espanhol. Com o meu método, o aluno brasileiro aprende espanhol de maneira natural, com foco no conteúdo necessário para que ele se comunique em diferentes situações. Então, meu curso é para você aprender a falar espanhol. O método é voltado para isso. Agora, se você vai usar no seu trabalho, se você vai usar para estudar fora, se você vai usar para fazer viagens, fica a seu critério, cada um aí com as suas necessidades e com o seu objetivo. Mas o meu método é para que você aprenda a falar espanhol em diferentes situações, destacando aí as maiores dificuldades e pegadinhas que o aluno brasileiro tem ao aprender o espanhol. Com toda essa experiência que eu tenho dando aula, eu consegui aí com o passar dos anos, não foi de um dia para o outro, esse método levou tempo para ser desenvolvido, para ser inclusive testado, melhorado e validado por centenas de alunos aí que eu já tive ao longo desses 29 anos dando aula de espanhol. Então, o meu método Espanhol Listo foi pensado e desenvolvido para o aluno que quer falar espanhol, não importa qual seja a necessidade dele. Ah, mas eu quero falar espanhol para poder viajar. Ok, você precisa saber falar espanhol para tirar proveito muito maior da sua viagem do que ir só com aquelas frases prontas para viagem,
depender de um Google Tradutor, depender de uma agência de turismo e fazer passeios que às vezes você nem queria fazer, aquilo não combina com você, mas você faz porque você não sabe falar, então você tem que entrar ali no grupo e seja o que Deus quiser. Então você sabendo falar espanhol, você vai conseguir se comunicar com os nativos, até mesmo com um guia para pedir informações, comer onde você quer, chegar onde você quer, conhecer os lugares que realmente te interessam. Você gosta de viajar, de conhecer museus, conhecer teatros, frequentar exposições. Você vai conseguir entender do que se tratam aquelas obras e conseguir fazer perguntas sobre elas. Para a pessoa que estiver lá demonstrando, para o guia, enfim. Isso é enriquecedor. Isso torna a sua viagem muito mais interessante do que você ir com aquele vocabulário restrito ou, como muitas pessoas vão, sem saber falar nada ou falando o terrível portunhol, né? Falando o terrível portunhol, achando que o hispanohablante, achando que o latino-americano entende tudo do português e a comunicação vai ser tranquila. Não é bem assim. Se a gente não entende tudo que eles falam, por que eles têm que entender tudo que a gente fala em português? E outra, não vai fazer que nem algumas pessoas que começam a gritar quando a pessoa não está entendendo o que você está falando em português, né? A pessoa não é surda. A pessoa só não entende a sua língua. Então, quando você viaja para um país, é legal você ter um conhecimento do idioma. A mesma coisa no seu trabalho. Você vai perder oportunidades de trabalhar, de mudar de área na sua empresa, de se candidatar para uma empresa que você está aí almejando já faz um tempo, sendo que você tem todos os requisitos necessários para aquela vaga, porém a empresa exige o espanhol e você não fala espanhol. Aí você vai deixar essa vaga para outra pessoa. Você vai perder a oportunidade de trabalhar lá, sendo que você tem todas as habilidades necessárias por não falar espanhol. Você já parou para pensar que é uma vergonha o brasileiro não saber falar espanhol, sendo que ele está rodeado por países que falam espanhol? Todos os países da América do Sul falam espanhol, pessoal, menos o Brasil. E aí a gente acha que não precisa falar espanhol. Por favor, isso é uma vergonha. A gente tem que saber se comunicar em espanhol bem. E a minha metodologia foi pensada para isso. Saiba que se seu interesse também é estudar fora, fazer uma pós, fazer um mestrado ou um doutorado em algum país que fala espanhol, você tem que provar que você tem um conhecimento no mínimo intermediário. Claro, a universidade exige uma prova de certificação. Então aí você tem que estar preparado para essa prova, prestar essa prova, ser aprovado no mínimo no conhecimento intermediário, para que a universidade admita a sua entrada lá. Claro, além de outras questões, documentação, etc. Mas você precisa ter um conhecimento intermediário no mínimo para poder ser admitido, para você ter alguma chance de admissão. Me refiro às melhores universidades, claro. Tanto da América do Sul, quanto do México, quanto da Espanha, enfim, de países que falam espanhol. E tem muita universidade legal e boa por aí. Vários alunos meus já quiseram entrar nessas universidades, estudaram espanhol e depois se prepararam para a prova de certificação específica que cada universidade exige para ser aprovado e conseguir esse documento que prova que você tem esse conhecimento intermediário no mínimo. Como é que você vai assistir uma aula de mestrado, ler artigos, ler livros em espanhol se você não sabe o idioma? Que proveito você vai tirar disso? Como é que você vai se comunicar na sala de aula com os seus colegas, com os professores? Como você vai conseguir desenvolver textos, artigos, fazer uma apresentação, sendo que o idioma daquele país é o espanhol, se você não fala espanhol? Por isso que as universidades exigem um conhecimento no mínimo intermediário. Então, tudo isso é para você pensar. Algum desses fatores aí vai te interessar. Ou, Kátia, eu não estou preocupada com a questão de trabalho, porque o meu emprego não exige o espanhol. Eu também não penso em estudar fora. E eu
também não gosto de viajar, quando eu for viajar eu me viro, enfim. Você pensa assim? Tá bom. Então faça espanhol para o seu desenvolvimento pessoal. Tem muitas pessoas que me procuram sem objetivo específico de trabalho ou estudo, mas por desenvolvimento pessoal, por querer conhecer mais o idioma, por querer aprender uma língua, por gostar do espanhol, por ter alguma descendência com a língua espanhola. E esse desenvolvimento pessoal também vai enriquecer o seu vocabulário, a sua forma de enxergar o mundo, porque você aprende cultura, curiosidades, e você vê valores diferentes de uma região para outra. E isso é o que enriquece o idioma. Aprender um idioma não é só aprender gramática, vocabulário, conjugação verbal, não. Aprender o idioma é você aprender também a cultura daquele povo, como é que aquele povo vê o mundo. Quais são os valores para eles, o que importa, o que não importa, o que é descartado, o que não é. E isso te enriquece também como ser humano. E aí você vai vir conhecer a riqueza da América do Sul, que muitos brasileiros não dão a mínima bola. A riqueza da América Central, a riqueza do México, além da riqueza da Espanha, por estar aí no continente europeu. Então eu trouxe todo o meu conhecimento e toda a minha experiência desses 29 anos de sala de aula para o digital e para o meu curso de espanhol completo do Método Espanhol Listo. E também criei esse canal com o objetivo de trazer informações, curiosidades, cultura. Como eu disse, a parte cultural é muito importante para você também conhecer aquele idioma, conhecer aquele povo. Então eu acho que isso sempre enriquece uma aula de idiomas. Dicas, gramática, vocabulário, enfim, tudo relacionado ao idioma espanhol. Então, seja qual for o seu objetivo, quer aprender idioma para fazer uma prova de certificação, para participar de uma entrevista para um novo emprego, para participar de uma entrevista para uma mudança de cargo na empresa que você já trabalha, para fazer uma viagem, por desenvolvimento pessoal, enfim, seja qual for o seu objetivo, você está no canal certo. Então aproveita para seguir meu canal, Kátia_Comunica. Toda semana você vai ter lives e todo dia você recebe vídeos novos também aqui no canal. Compartilha com outras pessoas esse vídeo, pessoas que possam também se interessar pelo idioma espanhol, e já curte esse vídeo. Então, Kátia_Comunica, Instagram, YouTube, LinkedIn, TikTok, Facebook. Ok? Já falei bastante, agora vamos para o conteúdo da live, que são gírias em espanhol. A gente vai conhecer aqui gírias que são bastante populares no idioma espanhol. Então, no dia a dia, na nossa comunicação informal, é muito comum que nós utilizemos gírias. Claro que as gírias, elas são bem-vindas num contexto informal. Então, você tem que saber se comunicar em diferentes contextos, tanto na sua língua materna, no caso aqui a língua portuguesa, como quando você aprende um idioma estrangeiro. Saber se comunicar numa situação formal e saber se comunicar também numa situação informal. Isso, como diz o Bechara, é você saber se comunicar em várias situações, é você ser poliglota no seu idioma. Poliglota no idioma que você também está aprendendo. Então, as gírias, elas caem bem, elas fazem parte de um contexto informal, de uma comunicação informal. Não é numa situação empresarial ali com os seus superiores, com o seu chefe, que você vai usar palavras super informais. E claro que na língua espanhola existem inúmeras gírias, porque são muitos países que falam espanhol. O que é uma gíria? É um vocabulário típico da linguagem coloquial, predominantemente de determinados grupos. Então, grupos de determinado tipo de música usa determinada gíria. Muitas pessoas confundem gírias com jargões.
Jargões são termos técnicos, por exemplo, advogados usam muito jargões, médicos usam muito jargões, o pessoal da informática usa jargões. São termos técnicos de determinadas áreas que também só podem ser utilizados no ambiente de trabalho, quando as pessoas estão conversando com outras pessoas ali da mesma área, senão a comunicação fica falha. É igual quando você vai ao médico, ele lê o seu exame, te dá aquele diagnóstico super formal, cheio de jargões médicos e você não entende nada. Afinal, o que eu tenho? Você já acha que vai morrer amanhã. O médico, ele precisa saber passar isso para uma linguagem popular, explicar para você qual é o seu problema. Qual é a doença? Enfim, o que você tem de uma maneira que você entenda. O médico, o advogado, enfim, a profissão que seja. Então, os jargões, eles são bem utilizados no meio empresarial e quando você está falando com pessoas ali daquela mesma área. E as gírias também são bem-vindas quando utilizadas numa situação informal com pessoas que conheçam aquelas gírias, que conheçam aquela expressão, para que a comunicação flua. Senão é uma comunicação de uma só mão, não de mão dupla. Certo? Como a gente fala em comunicação. E como se diz gíria em espanhol? Gíria significa jerga ou argot. A palavra gíria em espanhol, jerga ou argot. Jerga. Entonces, hay muchas jergas en la lengua española. Hay muchos argotes en español y vamos a aprender algunos de ellos. O espanhol, você sabe, possui muitas variedades. Então, há uma quantidade aí enorme de gírias. Muitas relacionadas a determinados países ou até mesmo regiões daquele país. Uma das melhores maneiras de você conhecer as gírias é vivenciando aquela região. Então, a gíria também, pessoal, elas mudam de tempos em tempos. Né? As gírias, por exemplo, que a minha mãe usava quando ela era jovem, hoje já são ultrapassadas. As gírias que eu uso hoje, daqui a uns anos, também serão ultrapassadas. Porque, como eu disse, a língua é viva e ela vai modificando de tempos em tempos. Isso acontece com as gírias em qualquer idioma. Onde é que vocês conseguem aprender gírias, expressões, filmes, assistindo a séries, ouvindo músicas no idioma que você quer aprender, no caso, o espanhol. Isso te ajuda a perceber gírias. E as gírias que eu vou mostrar para vocês aqui hoje, você vai conseguir ouvi-las em filmes, em séries e em músicas, bastante também, porque são gírias aí bem comuns. E gírias que não caem muito de moda, elas se mantêm aí por bastante tempo. Como, por exemplo, a palavra cachai. A gíria cachai, usada no espanhol do Chile. A palavra cachai vem do verbo to catch, em inglês, que significa pegar. E ela é usada no sentido de, entendeu? Pegou a ideia, tá ligado? É o cachai no Chile. Então, por exemplo, uma frase utilizando aí o cachai. Este disco no es mío, es de mi novia. Por eso, no te lo puedo prestar. ¿Cachai? Entendeu? Sacou? Se ligou? Este disco no es mío. Olá, o que é mío? Mío em espanhol é meu. Se você está usando o substantivo antes da palavra, antes do possessivo, você tem que falar disco mío. Se você vai usar o substantivo depois, aí você fala mi disco. Este es mi disco. Este disco es mío. Então, mi disco, adjetivo possessivo. Disco mío, mío, pronome possessivo. O pronome, ele substitui algo que já foi dito. Por isso que ele vai vir depois. O adjetivo, ele vem antes do substantivo. Este es mi libro. Este libro es mío. Gramaticalmente, as duas frases estão corretas. Então, existe em espanhol, para se referir a meu, a palavra mi
e a palavra mío. Aí vai depender da construção da frase. Então, este disco não é mío, é de mi novia. Olha lá, mi novia. Por que mi? Porque está antes do substantivo novia. O que significa novia em espanhol? Pode ser noiva e pode ser namorada, depende aí do contexto. Por isso, no te lo puedo prestar. No te lo puedo prestar. Te, a ti, lo, el disco. Essa construção também é muito utilizada em espanhol, esses pronomes. O pronome que se refere à pessoa, tu, te, e o pronome que se refere ao disco, masculino singular, lo. Este disco não é mío, es de mi novia, por isso no te lo puedo prestar. Te se refere a ti e lo al disco. Não preciso repetir, olha que construção linda. Agora imagina se eu falar, este disco não é mío, es de mi novia. No te puedo prestar el disco. Ou simplesmente, no te puedo prestar. No me puedes prestar que cosa? El disco. No te lo puedo prestar. Essa construção em espanhol é comum. É comum como abrir a porta. Para eles é natural. Sai naturalmente. Eles nem precisam pensar. E quando você aprende espanhol, você vai se habituando com esses pronomes para que eles também saiam naturalmente para você. Porque os mesmos pronomes existem na língua portuguesa. Porém, em português a gente não usa. Por isso que quando aprende em espanhol acha que é muito difícil ou que é uma coisa de outro planeta, mas não é. É natural. Este disco no es mío, es de mi novia, por eso no te lo puedo prestar. Te, a ti, lo, el disco. ¿Cachai? Cachai, entendeu? Sacou? Tá ligado? Cachai é a gíria utilizada principalmente no espanhol chileno, que se refere a entendeu? Se ligou? Sacou? Outra gíria, buena onda ou mala onda, que é o contrário. Então também, numa linguagem informal, numa situação aí coloquial, para você poder usar uma gíria, buena onda é uma pessoa gente boa. Primeiro que onda em espanhol não é a onda do mar. Onda é ola. Há muitas olas en el mar. Ola são as ondas do mar. Bem? Buena onda, então não é uma boa onda. Não, buena onda é uma pessoa legal. Uma pessoa gente fina, uma pessoa gente boa, buena onda. E mala onda é o contrário, quando a pessoa não é legal. Não é uma pessoa agradável, enfim, é mala onda. Buena onda, mala onda. Um exemplo aqui em frase. Aquella es mi amiga Márcia, que nos va a acompañar en el concierto de mañana. Es una chica muy buena onda, ya lo verás. Muito buena onda, uma chica muito buena onda. Então, aquela é a minha amiga Márcia, que vai acompanhar a gente no show de amanhã. Ela é muito gente boa, você vai ver. Então, como é que é a frase em espanhol? Aquela es mi amiga Márcia. Olá, mi amiga. Tá antes do substantivo? Mi. Amiga mia. Aquela es la amiga mia Márcia, por exemplo. Que nos va a acompanhar en el concierto de mañana. Concierto, show, espetáculo, show. Es una chica muy buena onda, ya lo verás. É uma menina, é uma garota, gente boa, você vai ver. E quando eu quero dizer que a pessoa é desagradável, mala onda, é o contrário. Outra gíria muito comum do espanhol da Espanha é tio e tia. Tio e tia. Além de ser tio e tia em português, né? O irmão do seu pai, o irmão da sua mãe, enfim. Também é uma gíria bastante usual, que se refere a um amigo, um cara. Tio, cara. Bem? Ela pode ser utilizada em contextos aí também mais amplos, se referindo a pessoas como um amigo.
como cara mesmo, que a gente fala em português. Quem é aquele cara? Quem é aquele tipo? Quem é aquele tio? No espanhol da Espanha. Então, por exemplo, tia, não puedo creer que tu novio sea así, tan cotilla. Tia, minha amiga, não posso acreditar que o seu namorado seja assim tão fofoqueiro. Cotilha, cotilha é fofoqueiro. Tia, não puedo creer que tu novio sea así tan cotilla. Tia, tia é menina, minha amiga. E se for masculino, tio, não puedo creer que tu novia sea así tan cotilla. Cara, mano, algo que usamos em português, ok? Tio, em espanhol. É muito utilizado isso, principalmente em Espanha. Outro exemplo, ¿conoces al tío que estaba cerca de ti en la fila del concierto? ¿Conoces el tío? Você conhece o cara que estava ali perto de você na fila do show? ¿Conoces al tío que estaba cerca de ti en la fila del concierto? Tío. Outra gíria aqui comum, agora comum no espanhol mexicano, platicar. Também uma palavra muito frequente no México e também em alguns países da América Central. Platicar é conversar. Alguns sinônimos de platicar: charlar, chatear, conversar, hablar. Charlar também é muito comum, conversar, papear, bater papo. Chatear, platicar no México. Então, por exemplo, mija, já platicamos sobre comprarte nuevos auriculares. Te dije que si sacas buenas notas, te los compro. Mija, mija é uma junção de mi, hija. Minha filha, mi hija, mija. Junta tudo, mija. Bien? Mija. Já platicamos sobre comprarte nuevos auriculares. Já platicamos, já conversamos sobre comprar novos fones de ouvido. Auriculares. Fones de ouvido. Te dije que se sacas buenas notas, te los compro. Olha o uso do pronome aí de novo. Se te sacas buenas notas, te los compro. Te se refere a tu. E los auriculares, masculino plural, te los compro. Então, eles nunca vão falar se sacas buenas notas, compro. Se sacas buenas notas, te compro los auriculares. Sem repetições. Não é assim que eles se referem às construções. Eles usam os pronomes para substituir palavras, pessoas, objetos que já foram mencionados em frases anteriores. Mija, já platicamos sobre comprarte nuevos auriculares. Então, já me referi à pessoa, mija, tu. Auriculares é objeto, los auriculares, plural, masculino. Te dije que se sacas buenas notas, se você tirar boas notas, notas boas, boas notas, te los compro. Te, a ti, los auriculares, compro. Olha que construção linda. Isso é um bom espanhol. Você vai aprender tudo isso vindo conhecer o método Espanholisto. Isso e muito mais. Vai aprender o que é necessário, o que você precisa saber para se comunicar em espanhol em diferentes situações. Outra gíria, Yankee. Yankee. Também é uma gíria usada para se referir a um estadunidense. A pessoa que nasceu nos Estados Unidos, um estadunidense. Principalmente o espanhol da Argentina usa essa gíria Yankee para se referir aos estadunidenses. Também a gente consegue escutar essa gíria em outros países da América do Sul, mas principalmente no espanhol da Argentina. Então, por exemplo, aquele não é aquele cantante yankee que nos gusta? Aquele não é o cantante yankee que nos gusta? Então, aquele não é o cantor estadunidense, o cantor dos Estados Unidos que a gente gosta? Aquele não é o yankee que nos gusta?
Dependendo do contexto aí do uso da gíria Yankee, ela pode soar um pouco depreciativa, um pouco aí fazendo pouco caso da pessoa. Então, dependendo do contexto, dependendo da entonação com que a pessoa fala. Algumas outras gírias também em espanhol para se referir aos nascidos nos Estados Unidos. Gringo, yuma, gabacho. Um detalhe, no espanhol da Espanha, a gíria gabacho é usada para se referir aos franceses. Então, Yankee, principalmente na Argentina e alguns países da América do Sul. Gringo, yuma, gabacho. Gabacho, bastante utilizado no espanhol da Espanha para se referir a um francês. Outra gíria aqui para você, flipar. Muito comum também essa gíria, uma gíria espanhola bem comum, flipar. Flipar serve para indicar admiração, surpresa, espanto, perplexidade. Quando uma pessoa fica maravilhada com algo, ela está tão eufórica, ela está tão maravilhada com aquilo que ela está quase surtando, cachai? Sabe o que é isso? Flipar? Olha o exemplo. Tia, estou flipando. Marco acaba de regalar-me um lindo anillo de ouro. Estou flipando. Aí, nesse caso, eu estou tão entusiasmada que eu estou surtando. O Marco acaba de me presentear com um lindo anel de ouro. Então, tia. Você já sabe o que é tia, usado lá no espanhol da Espanha. Tia é amiga. Eu estou surtando. O Marco acaba de me presentear com um lindo anel de ouro. Tia, estou flipando, entusiasmadíssima, surtando, pirando. Nossa, eu não esperava. Marco acaba de regalar-me um lindo anillo de ouro. Então, esse flipar indica surpresa, admiração, espanto, perplexidade com algo aí que aconteceu. Flipar também pode ser usada como sinônimo do verbo gustar. Gustar, por exemplo, me flipan las frutas rojas. Me flipan las frutas rojas. Eu gosto, eu adoro frutas vermelhas. Me flipan, me gustan, sinônimo. Outra gíria aí para você, metiche. Metiche é uma pessoa enxerida, uma pessoa intrometida, que se mete onde não é chamada. Conhece pessoas assim? Sempre conhecemos alguém assim, né? Então, em países como países da América Central, México também, Equador, Colômbia, Peru, Venezuela, é comum o uso dessa gíria metiche para designar uma pessoa intrometida, uma pessoa enxerida. Então, por exemplo numa frase. Que metiche Alfredo se invitou a ir al concierto con nosotros y ni siquiera somos amigos. Que metiche, que enxerido, que intrometido. Ele se invitou a ir al concierto con nosotros y ni siquiera somos amigos. Em português, que intrometido Alfredo, ele se convidou para ir ao show com a gente e nós nem somos amigos. Conhece pessoas metiches? Outra gíria, cair gordo ou cair gorda. É uma pessoa que te incomoda, uma pessoa que não te cai bem, uma pessoa que para você ela parece antipática, uma pessoa desagradável. Pode ser também sinônimo de mala onda, que você já sabe o que é, né? Então, alguém que te cai gordo em espanhol. Então, por exemplo, me cai gordo aquele jogador de futebol que traicionou a sua mulher. Me cai gordo. Acho muito antipático, ele não me cai bem. Ele me parece desagradável. O jogador de futebol que traiu a sua mulher. Traicionar. Traicionar em espanhol é trair. Traicionar, traicion, verbo traicionar. Me cai gordo. Se é um homem, me cai gorda, a jogadora de futebol que traicionou a seu marido. Enfim,
me cai gorda. Então me parece antipática, me parece desagradável, aquela pessoa me incomoda, es mala onda. Outra gíria, vale, dale, sale, é o nosso ok. Vale, dale, sale, são sinônimos. Então, há várias palavras que podem ser usadas para demonstrar acordo, tanto no espanhol da Espanha quanto no espanhol da América Latina. As três bastante famosas são vale, dale e sale. Vale é mais usada no espanhol da Espanha. Sale é bastante comum no espanhol do México. E dale, por sua vez, é a correspondente aí na maioria dos países hispanohablantes. Então, por exemplo, nos vemos mañana a las 10 en el parque. Dale, te espero. Nos vemos mañana a las 10 en el parque. Dale, te espero. Vale, te espero. Sale, te espero. Sale, como no México. Vale, na Espanha. E dale, na maioria dos países que falam espanhol. É o nosso ok. Combinado, tá certo? Nos vemos mañana a las 10 en el parque. No manches. No manches é outra gíria comum no México. No manches significa não brinca. No manches que todavía no sigues mi canal. No manches que todavía no hablas espanhol. Não brinca. No manches. Me dices que vas a viajar a Cancún? No manches. Surpresa, né? Não brinca. Você vai para Cancún? No manches. Muito comum também essa expressão mexicana. No manches, essa gíria mexicana. E outra gíria aqui muito comum, que essa você deve conhecer, Argentina. Boludo. Boludo, boluda. Muito comum a expressão boludo na Argentina. Pode significar um insulto, chamar a pessoa de estúpida, idiota, el boludo, tu eres um boludo. Também ela pode ser usada em contextos de muita amizade, de muita informalidade. Boludo pode ser sinônimo de tio, tia na Espanha. Então, claro, depende também, de novo, do contexto e da entonação que se dá. Né? Então, se eu falar, aquele tipo é mala onda, é um boludo. Então, eu já estou dizendo que eu não gosto dele, que é uma pessoa desagradável, que aquela pessoa não me cai bem. É um idiota, por exemplo. Né? Agora, se eu estou falando com uma pessoa que eu tenho amizade, que é uma pessoa querida para mim, eu posso também chamá-lo de boludo, é uma maneira carinhosa. Então, ele tem aí os dois lados. Pode ser um insulto e pode ser uma expressão entre amigos. É muito comum essa expressão na Argentina, boludo. Então, por exemplo, que boludo esse pibe em la fila? Que boludo? Que idiota? Que otário? Que estúpido? Um sentido negativo. Esse cara na fila, esse pibe. Pibe também é uma expressão muito comum na Argentina. Posso usar a expressão num outro contexto, por exemplo. Che, boluda, ¿ya viste la nueva película de Darín? Che, boluda, ¿ya viste la nueva película de Darín? Che, esse che também usado na Argentina é quando você quer chamar a atenção da pessoa. Che. Se for um homem, seria cara, seria o tio lá da Espanha. Você já viu o novo filme do Darín? Então, che, boludo, che, boluda, cara, amiga. Muito comum, boludo, boluda na Argentina. Porém, aí, dependendo do contexto, um contexto positivo, entre amigos íntimos, que há uma como tratar a pessoa assim, vai ser uma maneira carinhosa de chamar. Quantas gírias você aprendeu aqui nessa live de hoje? E além das gírias, quantas dicas eu falei aí também gramaticais, né, para você se comunicar melhor. Então você já sabe que a palavra gíria significa jerga ou argot. Você aprendeu cachai, que é uma gíria típica do espanhol do Chile. Cachai, entendeu? Sacou? Pegou? Aprendeu buena onda, mala onda. Buena onda, uma pessoa gente boa. Mala onda, uma pessoa desagradável.
chata, inconveniente. Aprendeu tio, tia, comum aí no espanhol da Espanha, que é o cara, aquele cara. Tio também, quando você se refere num contexto mais informal, de amizades, é o seu amigo, é o seu chapa, é o seu camarada, é o mano, né? Como se escreve, Renata? Depois eu corto essa live, Renata, e eu faço os meus vídeos curtos. E aí, quando eu posto meus vídeos diariamente, eu sempre escrevo lá como é que se escrevem as palavras. Então, quando eu for cortar, por exemplo, a explicação do Buena Onda, eu vou colocar lá como é que escreve. Por isso que você tem que seguir meu canal para não perder nada. Assistir a live que você pega todas as informações e depois eu corto aí os melhores momentos e escrevo quando eu vou postar novamente. Tá? Quando eu posto aí os vídeos menores, os vídeos do dia a dia, ok? Aprendeu também tio e tia, que é o cara de nada, que é o cara, é o amigo, né? Quando você conhece aquela pessoa, tem uma amizade com ela. Aprendeu a gíria platicar, que é usada no espanhol do México, que é conversar, hablar, charlar, chatear, platicar. Bem comum. Aprendeu a palavra Yankee, que designa os estadunidenses, gíria bastante comum, principalmente no espanhol da Argentina. Mas aprendeu também que para se referir aos americanos, né, aos estadunidenses, gringo, yuma, gabacho. Aprendeu a palavra flipar, que é quando você fica maravilhada com uma coisa e começa a surtar. Surpresa, perplexa, espantada com algo, flipar. Flipar também pode entrar no sentido de gostar, adorar algo. Aprendeu a palavra metiche, comum no México, comum no Equador, Bolívia, Venezuela, Peru e países da América Central também, que é o intrometido, o enxerido, é o metiche. Cair gordo é sinônimo de mala onda, que é a pessoa antipática, aquela pessoa que você não, que a gente fala em português, o santo não bateu, não te cai bem. Aprendeu vale, dale, sale, que é o nosso ok. Aprendeu também no manches, que é uma gíria comum mexicana, não brinca, no manches. E aprendeu também boludo. Boludo aí típico do espanhol argentino, que pode ser uma pessoa estúpida, uma pessoa idiota, num sentido aí depreciativo. E você pode usar boludo também entre amigos, quando você tem aí bastante intimidade, você chama essa pessoa de boludo ou de boluda e não vai ser uma ofensa. Ela vai entender isso como uma maneira carinhosa de chamá-la. Olha quanta coisa você aprendeu aqui hoje. As lives Lunes 18 são assim. Você aprende o que eu te proponho no título da live e muito mais. Então, se você está aqui comigo desde o começo, olha quantas coisas você aprendeu, além propriamente das gírias. Especialmente quando eu chamei a atenção para os detalhes das frases, o uso ali dos possessivos, o uso dos pronomes. Então, tudo isso é importante para que a sua comunicação em espanhol só melhore. Então, se você já tem algum conhecimento de espanhol, essas lives são legais para você reforçar, para você ter contato com novas estruturas, para você lembrar coisas que talvez você já tenha aprendido e por um acaso esqueceu. Agora, se você está começando a aprender espanhol, também as lives são ótimas para você, primeiro, pegar gosto pelo idioma, ver como ele é importante na sua comunicação, como nós que estamos aqui na América do Sul precisamos saber falar espanhol bem, não portunhol, falar espanhol bem, e com essas lives aprender vocabulário, aprender pronúncia, aprender cultura, curiosidade dos países, várias estruturas gramaticais, que toda semana eu trago para vocês aqui temas novos e interessantes. Segue meu canal, Kátia Comunica, compartilha esse vídeo com pessoas que possam se interessar também pelo idioma espanhol, curte, flipa esse vídeo. Vem conhecer meu método espanholisto para que você
aprenda espanhol para ser utilizado em qualquer situação, a situação que você precisa, a situação que você sonha, que você deseja. Ok? Nos vemos na próxima semana com outra live lunes 18, com outro tema legal e interessante para você. Tenha uma excelente semana e nos vemos el próximo lunes a las 19:30 para otra live lunes 18. Gracias por tu participación y por tu atención. Nos vemos. Hasta la vista.